O termo xamanismo, hoje muito conhecido, provém de um outro termo, que é uma palavra que designava uma pessoa que era um líder religioso, um educador, um orientador de um determinado povo. Esse povo é um povo da Sibéria, dos Tungus. E esta pessoa era considerada, era chamada, era reconhecida como xamã. Determinados pesquisadores, principalmente Mircea Eliade, fez a divulgação desse termo xamã e da prática desta pessoa, desse líder religioso, desse líder espiritual para o mundo inteiro. Então essas práticas ficaram conhecidas de xamanismo. O xamanismo se divulgou por todo o mundo, porém é uma prática comum e antiga para diferentes povos. Na verdade, o xamanismo já foi considerada a religião mais antiga no mundo. Atualmente, o neo-xamanismo, ou seja, o meio urbano, pegou essas práticas, reuniu essas práticas desses povos antigos, povos da raça negra, povos da raça vermelha, povos da raça amarela e também da raça branca, e fez hoje um aspecto terapêutico destas práticas, aplicando e vinculando essas práticas como um meio para as pessoas se transformarem o seu interior, para realizarem um contato maior com a natureza e também vencerem processos de estresse, de depressão e de causas que são bem visíveis na atualidade.
Grandes civilizações. Os vikings e os celtas. Há cerca de 10 mil anos, a última era do gelo estava terminando. Os anos anteriores não tinham sido dos melhores. Havia feito muito frio. E as pequenas populações que tinham se adaptado e sobrevivido a essas condições tinham uma vida muito dura. Mas então, lentamente, o clima começou a ficar mais quente. A cada verão, o gelo derretia um pouco mais do que no verão anterior. Então, os povos nômades, cuja existência escassa era marcada pela caça selvagem geração após geração, passaram a ocupar terras quentes e férteis. Assim, esses povos pararam de se deslocar e se fixaram numa área conhecida como Mesopotâmia. Lá, eles aprenderam a semear, plantar e cultivar alimentos que, depois de colhidos, podiam ser armazenados. Assim, eles poupavam algo muito importante: tempo. Sem se preocuparem com a sobrevivência, agora os povos da Mesopotâmia poderiam pensar em outras coisas, como, por exemplo, em maneiras ainda melhores para domesticar animais, plantar e obter ainda mais comida. Da Mesopotâmia, o mundo ocidental expandiu-se por toda a bacia quente e fértil do mar Mediterrâneo. Milhares de anos se passaram e muitas culturas se desenvolveram. Os sumérios, os assírios e os babilônios, os egípcios, fenícios, os minoicos e os persas, os gregos e os romanos. Nossa, quanta gente! No auge do Império Romano, o mapa da Europa Antiga era assim. Os romanos dominaram toda a bacia do Mediterrâneo. Mas o que estava acontecendo do outro lado das fronteiras do Império? Não havia ninguém lá? É claro que havia, mas os povos que viviam nessas regiões não tinham o mesmo clima que os romanos, então a sobrevivência era mais difícil. Mas esses povos resistentes prosperaram e criaram seu próprio modo de vida. Por volta de 600 a.C., populações de diversas origens vindas da Europa Central começaram a desenvolver o que hoje chamamos de cultura celta. Essas tribos de diferentes origens raramente se reuniam para se organizar e traçar um objetivo comum. Na verdade, eram povos independentes que muitas vezes lutavam entre si. Hoje, chamamos todos estes povos de celtas, porque apesar das diferenças, todos compartilharam da mesma forma de vida, da mesma língua e da mesma religião. Os celtas. Os celtas tinham a reputação de serem rápidos e enfurecidos. Quem está usando meu machado para cortar salada? Os celtas eram uma sociedade militar liderada por um chefe guerreiro que comandava bravos soldados que frequentemente se juntavam para invadir e saquear outras terras e aldeias. Ah, tá parecendo que eles eram como os romanos. É, eles eram um pouco como os romanos, Pipo. Mas a diferença é que os romanos estavam invadindo terras para expandir o seu império centralizado. Os celtas não tinham um império centralizado como os romanos. Ainda assim, os celtas tinham uma cultura única e sua própria maneira de fazer as coisas. Por exemplo, quando os guerreiros conquistavam um território, erguiam uma grande fortificação, que se chamava Ópida. Elas eram protegidas por defesas naturais, como as paredes rochosas das montanhas e vales enormes. No interior da muralha, construíam suas casas arredondadas sem janelas, com teto de madeira, palha e barro. Ao redor das casas era a fazenda, onde cabras, porcos, vacas, ovelhas e cavalos pastavam livremente. Os colonos trabalhavam duro e armazenavam todo o trigo, centeio e cevada de que precisavam para sobreviver aos longos invernos. A população crescia até que não houvesse mais espaço. Em seguida, um grupo era estabelecido para encontrar e conquistar novos territórios. Assim, o processo começava todo de novo. Isso significava que os celtas estavam sempre em expansão. Por volta do ano 500 a.C., a influência celta se espalhou da Península Ibérica ao Mar Morto. Alguns povos celtas ainda cruzaram os Alpes e conquistaram terras no norte da Itália. No ano 387 a.C., invadiram, saquearam e queimaram a cidade de Roma.
Assim começou uma rivalidade lendária que duraria séculos. Os romanos chamavam estes fortes guerreiros de gauleses e nunca iriam perdoá-los pela invasão de sua amada cidade. Os druidas. Os celtas acreditavam que as palavras tinham poderes mágicos. Invocando os deuses em suas orações, os sábios poderiam curar ou ver o futuro. Mas, como não queriam cair em mãos inimigas por conta desses poderes mágicos, eles nunca deixaram nada escrito e tentaram manter esse conhecimento em segredo. Devido a isso, sabemos muito pouco sobre eles. Nos tempos modernos, às vezes, nós os imaginamos como homens altos, magros, com uma longa barba branca, vestindo túnicas com laços dourados e segurando varinhas mágicas. Esses sábios eram chamados de druidas e eram muito respeitados. Os chefes tribais sempre lhes pediam conselhos antes de tomar uma decisão. Os druidas conheciam os poderes de cura das plantas das florestas e podiam fazer poções de extratos de folhas e ervas que curavam as pessoas e lhes davam bravura nas batalhas. Muitas imagens modernas dos magos são baseadas em nossas histórias. Todos pensavam que nós, os druidas, possuíamos poderes mágicos para controlar o universo. Os druidas de diferentes tribos se reuniam uma vez por ano nas florestas de carvalhos sagrados para realizar um encontro muito especial. Lá, eles compartilhavam suas descobertas e conhecimentos. Alguns ensinavam aos outros como fazer poções mágicas e mostravam os efeitos que elas tinham. Os druidas muitas vezes eram acompanhados por aprendizes que os assistiam pacientemente para aprender os segredos misteriosos de seus mestres. A Guerra da Gália. As batalhas entre os celtas e os romanos são lendárias. Os romanos eram muito poderosos, mas tinham medo desses grandes guerreiros a que chamavam gauleses. E foram as batalhas com os gauleses que causaram grandes problemas aos romanos em expandir seu império para o norte. Até que no século I depois de Cristo, um general muito famoso chegou. Não, por favor, você é muito gentil. Obrigado, obrigado. Esse general era Júlio César. E foi ele que finalmente conquistou os lendários gauleses. Mas não pensem que foi uma tarefa fácil. Foram necessários 7 anos de constantes campanhas militares até que Vercingetorix, o último rei dos gauleses, fosse derrotado e capturado por César. Durante esses anos, cerca de 800 cidades caíram sob o domínio romano e o número de vítimas foi terrível. Acredita-se que cerca de 3 milhões de pessoas morreram em combate e que mais de 1 milhão foram capturadas e vendidas como escravas aos romanos. Os poucos gauleses livres procuraram abrigo na Península Ibérica e na Grã-Bretanha, onde resistiram aos romanos até 42 a.C., quando foram novamente conquistados. No entanto, as últimas resistências gaulesas conseguiram se manter na Irlanda até o século VII, quando tentaram expandir-se uma última vez atravessando o mar até a Caledônia, uma região que hoje conhecemos como Escócia. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo no reino da Judéia enquanto os celtas estavam lutando contra os romanos na Grã-Bretanha? Em 61 a.C., através do mar Mediterrâneo, os judeus também estavam em guerra contra os romanos. Romanos aqui, romanos lá. Esses romanos estão em todo lugar? É isso aí, Pipo. Havia romanos de norte a sul, de leste a oeste, expandindo as fronteiras de seu imenso império por todos os lados. Na Judéia, o povo judeu possuía uma crença muito forte em sua própria religião e não podia aceitar a dominação romana. Os judeus resistiram e se rebelaram contra os romanos por volta do ano 70 d.C., quando o imperador Tito Vespasiano enviou tropas para destruir completamente Jerusalém. Os poucos judeus que sobreviveram se dispersaram pelo mundo em busca de outro lugar para morar. Esse fato ficou conhecido como a Grande Diáspora Judaica. No próximo episódio, os Vikings. Numa manhã fria do mês de junho do ano de 793 d.C., a paz e a tranquilidade do mosteiro de Lindisfarne foram quebradas para sempre.
navios surgiram da névoa no horizonte, trazendo grandes e ferozes homens de barbas e cabelos compridos. Esses homens eram grandes guerreiros, que tinham uma habilidade incrível com suas espadas e com seus machados. Os monges de Lindisfarne estavam prestes a conhecer os vikings. Esses guerreiros gigantes atacaram aldeias, cidades, igrejas e mosteiros de toda a região. Derrotaram os monges, queimaram tudo o que encontraram e levaram todas as joias, ouro e tesouros que coubessem em seus barcos. A invasão viking acabava de começar. Narração Felipe Maia. Elenco: José Santana, Carlos Marques, Júlio César e Luiz Sérgio. Tradução Catarina Quelecon. Versão brasileira Alcateia. A Wicca, a bruxaria, ela é uma religião totalmente atual para o que a gente passa hoje em dia, que a gente passa uma crise assim, do homem em relação à natureza. Ele quer dominar a natureza, ao contrário de antigamente, que ele adorava, porque ele sabe que é a partir dela que ele está vivo. Você tem a consciência de trabalhar para o bem da humanidade, de trabalhar em harmonia com todos, porque a visão que a gente tem do próximo é que somos todos irmãos. A palavra Wicca começou a ser usada a partir do renascimento da bruxaria. Seria a bruxaria moderna. A palavra Wicca vem do inglês arcaico Wicce, que quer dizer moldar ou sábio. Então quer dizer, o wicano seria um moldador. Ele moldaria, traria a magia para sua vida, moldando. Surgiu a partir das últimas leis contra a bruxaria na Inglaterra, que foi em 1951, com a publicação de Gerald Gardner do livro Witchcraft Today, Bruxaria Hoje. Aí, a partir daí foi o marco que começou a se divulgar a Wicca, a bruxaria moderna. Quando a gente diz que é bruxa, o povo faz um pouquinho assim, né? A propaganda anti-bruxaria da Igreja Católica foi gigante. Desde o início da Inquisição, século XIV, até os dias de hoje. Quanto mais eles colocassem a bruxa como repugnante, como feia, era melhor para a propaganda anti-bruxaria. Por exemplo, a questão da bruxa velha, as anciãs das aldeias realmente eram as mais sábias. Então, criou também aquele negócio para deixar mais feia, né? A questão para ser repugnada. A questão da verruga, eles diziam que quando a bruxa fazia o pacto com o demônio, ele colocava a marca na bruxa. Toda mulher que tivesse verruga, o homem também, que também tinha bruxas, como a Ainda, seria uma bruxa. Essa questão do diabo que foi incorporado na visão de que as bruxas adoram o diabo também foi uma propaganda cristã. Por quê? O diabo, como a gente conhece, aquele vermelhinho, tudinho assim, é inclusive do cristianismo. Nem no Velho Testamento tem falando sobre essa figura do diabo. Essa figura do diabo foi criada a partir para colocar que as bruxas adoravam o diabo. Por quê? Porque a gente adora o Deus cornífero. O Deus cornífero é o Deus de chifres. Representações de Deus com chifres é as mais primordiais representações de Deus. A gente vê isso tanto em pinturas rupestres, como a gente vê no Egito, a deusa Ísis e o deus Horus tem chifres. A gente vê na Mesopotâmia, os deuses maiores eram deuses com 7 chifres. A gente vê na Grécia, Pan, que é o símbolo de toda a natureza, um dos principais deuses, que Pan tem os chifres, orelhinhas, rabo e a parte de baixo de bode. Então, essa imagem que o cristianismo trouxe do diabo foi pegado da imagem do Deus das bruxas para acusá-las de adorar o diabo. Porque a imagem do diabo até então não existia como sendo assim. Ela pegou essa imagem do Deus das bruxas, que é o Deus da natureza,
para poder incorporar, para dizer que as bruxas adoravam o diabo. A gente acredita numa deusa e num deus. A deusa é o princípio feminino, é a terra. A terra funciona como receptáculo do Deus Sol. O Deus Sol joga seus raios sobre a terra e fecunda ela, e assim traz a fertilidade e a prosperidade para a terra e para os seus habitantes, que são os humanos. A gente acredita na reencarnação, que a vida é um ciclo, nascimento, vida e morte. Então é um ciclo, a gente acredita que quando a gente morre, vai para um lugar que geralmente os icanos chamam de São Merlendes, que é o país do verão. Vai para lá fazer trabalho espiritual para voltar. É uma reencarnação, ciclos de reencarnações. Assim como é a natureza. Que toda a visão da gente de divindade, de diretrizes do culto, é todo baseado na natureza. A gente trabalha com os espíritos elementais, a quinta essência dos elementos. Os elementais da terra são os gnomos, do fogo são as salamandras, do ar são os silfos, as fadas, da água as ondinas. A Wicca que é praticada hoje, a Wicca mesmo, então é uma mistura de várias tradições, celtas, nórdicas, gregas, porque a gente utiliza deuses de vários panteões e trabalha com fitoterapia, com cromoterapia, com várias vertentes do esoterismo. Dentre os ritos que nós temos na nossa religião, temos os ritos de lua cheia, que são chamados esbas, né, que nós honramos a plenitude da mãe, porque a lua está cheia, então para nós é a força maior do feminino. Né? A gente sabe que a lua é uma grande influenciadora, até em aspectos físicos mesmo, assim, você vê que quando as mulheres estão mais harmonizadas, elas percebem, ficam mais inchadinhas, assim, tudo a gente percebe na música da lua cheia, como as marés também. Então para nós é muito significativo. Então fazemos os cultos de lua cheia, que são os esbas, e os sabás, que são ritos que, digamos, são mais solares, que marcam assim a passagem do sol, da natureza, como as estações, né? E temos também os ritos que são mais culturais, em relação à colheita, em relação à honra aos mortos, passagem de ano, por exemplo, Ano Novo, que para nós, que é o chamado Halloween, que no hemisfério norte ocorre em 31 de outubro, para a gente aqui é agora, no final de maio, de abril para maio. A Wicca não possui nenhum profeta, nem nenhuma literatura divina, nenhuma escritura. O único dogma da Wicca é fazeres o que quiseres, desde que não faça mal a ninguém. Tudo que você fizer vai retornar em triplo. Isso é a lei tríplice. O que você vai fazer vai retornar em triplo. Então esse é o único dogma para você fazer todos os trabalhos. E tem as diretrizes básicas, que é diretrizes de ética. Respeito ao meio ambiente, as pessoas, aquilo que Érica falou. Dentro da bruxaria existe uma hierarquia, né? Para um coven informal, existia um sacerdote para representar a força masculina, para invocar o Deus nos rituais, e a sacerdotisa, a figura da mulher, da mãe, da deusa mãe, para invocar a deusa mãe, a força feminina. Mas existem outros cargos dentro do coven, digamos assim, cargos, né? Que são, tipo, a pessoa, o tesoureiro que guarda as finanças do grupo para poder comprar o material para ritual, para fazer o banquete do ritual e tudo mais. Tem as pessoas que são responsáveis para comunicar às outras, né? Tem pessoas que são responsáveis pelos quadrantes, que são os 4 pontos cardeais.
dos elementos, cada um que represente o fogo, a água, a terra e o ar. O principal, o foco, é o culto a Deus e o Deus, o trabalho com os elementos da natureza, terra, fogo, água e ar, os elementais, e o trabalho para entrar em harmonia com a natureza, que são os sabás e os esbas, que os sabás é o ciclo, a roda do ano, que é a passagem do ano das estações da natureza, e os esbas em homenagem à deusa. O altar pagão, no rito de bruxaria, ele é montado assim, seguindo o esquema dos quadrantes, né, que representam os elementos. Aqui temos a terra, à frente, ao lado leste, sul e oeste. Na terra nós sempre colocamos algum elemento significativo para atrair aquele elemento, o elemental no caso. No caso aqui colocamos sempre uma pedra, cristais, certo? Um símbolo da terra também, símbolo de fartura, a cornucópia, que aqui da gente é só um artesanato. Por quê? Porque a cornucópia mesmo é feita do chifre do animal. Só que com um dos preceitos da gente, justamente de preservar a natureza, não é justo a gente querer arrancar um chifre do animal, né, para colocar no altar, já que a gente seria totalmente contraditório. Então, nós temos assim uma representação da cornucópia, que é um chifre com que colocamos flores, sementes, moedas, já para representar a abundância. Certo? Ao leste, nós colocamos sino, geralmente penas, e os incensos são sempre queimados ao leste para representar a força do ar. No sul, nós temos o elemento fogo, nós colocamos geralmente um potinho com enxofre, ou com alguma coisa mais que represente o fogo. Uma vela vermelha também representa o fogo. Temos também o punhal, que o punhal na bruxaria, para assim, esclarecer também, tipo, ele não pode cortar nada, ele só corta o ar. O punhal ele não pode cortar carne nenhuma, pão, nada. Ele é só apenas para traçar o círculo, ele é a continuação do nosso braço e o instrumento que direciona a energia da gente. Nós recebemos energia pelo chakra coronário, certo? Da coroa, e ele se estende até o punhal, para traçar círculo, para fazer gestos ritualísticos. Então, já desmistificando essa questão de que o punhal ele é para fazer sacrifícios e tal, não tem nada a ver com isso. Simplesmente ele é um símbolo do fogo. Por quê? O símbolo do fogo, porque ele é um símbolo fálico, né? Então, ele representa a força masculina, a força de iniciativa e tal, força criadora. Então, fica aqui ao fogo. E ao oeste, nós temos o elemento água. Nós representamos o elemento água com o cálice. No cálice, geralmente, colocamos vinho, suco de frutas, né? E o leite também. Geralmente, nos ritos de lua cheia, nós colocamos leite. Mas também vinho branco e tal. Temos também aqui um potinho que nós colocamos água com sal, que é para a purificação inicial, quando começa o ritual. Em relação às velas, nós sempre colocamos uma vela para a deusa e para o deus. A vela da deusa, geralmente, é a negra, representando o lado da criação. Por que criação negro? Porque o interior da terra, onde se faz a criação da semente, começa a germinar, é escuro. O útero da mulher, o interior do útero é escuro. Então, a representação do negro dentro da religião é justamente essa. O feminino é o negro, como o yin yang, o símbolo oriental, em que tem o negro e o branco. Então, mas mesmo assim, sempre interação, né? Uma pontinha do branco no negro e negro no branco, porque é isso que a gente representa na religião união. Então, aqui o negro, a vela da deusa, e geralmente a vela do deus é branca, mas também pode ser verde, representando o deus das matas, como Pan. Pode ser marrom também, representando o deus da terra, o deus das coisas selvagens, como nós colocamos. As 3 velinhas representam as 3 faces da deusa, a Virgem, Mãe e Anciã, que é justamente, como a gente falou, né, tudo relacionado ao ciclo da vida. Nós nascemos, nós reproduzimos, nós morremos e depois renascemos, que no caso acredito na reencarnação. Então aqui temos o branco para a Virgem, o vermelho para a Mãe e o negro para a Anciã. O caldeirão é o útero da criação, onde aqui nós fazemos nossos rituais, oferendas, porque aqui é o símbolo da grande deusa, como o útero feminino, em que nós colocamos nossos pedidos, nós criamos tudo aqui dentro do caldeirão, né? Tipo, queimando as nossas ervas, e também fazemos as libações. Libações são oferendas, né, que nós fazemos para os deuses, sempre no caldeirão. O caldeirão é o centro, é considerado como o nosso universo, assim, o universo feminino. Desde o ensino médio, o povo me chama de bruxinha. Pelo menos as pessoas que eu tenho contato conseguiram tirar essa imagem
E também o pessoal tem a imagem de que veste preto, isso aí não tem nada a ver. Eu visto preto por opção minha. Érica é bruxa também, veste rosa, veste toda... toda... Não tinha parecia, não. Tá, veste toda assim. Então, não tem, pra ser bruxa, não tem nenhum estereótipo. A pessoa pode ser de qualquer jeito, de qualquer etnia, se vestir de qualquer jeito. A gente ter essa visão de se harmonizar com a natureza, de buscar justamente essa interação, acho que isso torna a gente mais humanitário. Eu, pelo menos, acredito nisso, assim, tipo, eu acho que melhorei muito, assim, em relação ao meu modo de ver o mundo, certo? Em relação a ver também as outras religiões, certo? Tanto que, particularmente, eu sempre converso com as meninas, eu acredito que tudo é a mesma coisa, assim, religião, ao meu ver, tudo igual, assim, não falo aqui em nome da religião em si, né? Como se todos os wiccanos, os bruxos, vissem dessa forma. Mas eu acredito que é tudo a mesma coisa, porque se você for pesquisar o que é Iemanjá para o candomblé, é uma deusa das águas pra gente, temos deusas dos lagos também, entendeu? Tipo, a Oxum do candomblé é a nossa Afrodite, que é a Vênus dos romanos, que é a Freia dos nórdicos. Então, a religião, o culto, assim, se você for ver, tudo é baseado na mesma fonte, da criação, de representações, são todas muito parecidas. Em relação à humanidade também, tipo, a gente devia ter mais tolerância e tudo mais, então acho que a religião, pra gente, assim, ela sempre prega isso, muito de amor. Muito obrigado por continuar em nossa companhia. Agora vamos exibir uma entrevista com o orador espírita Raul Teixeira, realizada pelo programa Terceira Revelação da Federação Espírita Brasileira. O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? O nosso convidado é médium, conferencista, professor universitário e coordena uma das mais belas obras sociais do Brasil, o Remanso Fraterno, em Niterói, no Rio de Janeiro. Raul Teixeira é quem vai nos explicar um pouco sobre Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX. Raul, o que é o Espiritismo? É fácil explicar? É fácil, exatamente porque o Espiritismo é uma doutrina natural. Allan Kardec teve a grandeza de defini-lo como sendo uma ciência, um conhecimento que trata da origem, da natureza, do destino dos espíritos, como trata da relação desses espíritos com o mundo corporal. A partir daí, nós verificamos que todo esse corpo de ensinamentos que se refere a explicar o que é o espírito, de onde vem, o que faz na Terra e sua destinação pós-Terra, corresponde à vista do Espiritismo. Muita gente diz muita coisa sobre o Espiritismo. Não é uma religião, não é uma filosofia? Verificamos uma coisa muito interessante. Se nós disséssemos assim, que o Espiritismo é a ciência de, a filosofia de, ou a religião de, nós estaríamos criando um problema muito sério. Mas Allan Kardec teve a lucidez de dizer que é uma ciência que... Porque há várias outras ciências que falam de Deus, da vida, da morte, da alma. Ciência no sentido de conhecimento. E naturalmente que ao longo dessa definição, ele vai trabalhar também o Espiritismo como ciência, um conjunto de conhecimentos investigados, elaborados. E dessa maneira, nós não podemos comparar o Espiritismo, ciência, com a ciência química, a ciência física, a ciência biológica e outras ciências. Pela sua metodologia, por sua maneira de pensar, pela sua estrutura que o Espiritismo é ciência, mas não concorre com as ciências laboratoriais,
porque nós não estamos lidando com os espíritos como os químicos lidam com as substâncias e elementos. Não estamos lidando com os espíritos como os físicos se utilizam da eletricidade, do magnetismo, etc. Os espíritos são seres inteligentes. Eles não estão quando a gente quer que estejam, de modo que nós temos experiências espirituais sem que tenhamos a certeza de que tal ou qual espírito virá. De modo que quando se diz que o Espiritismo é ciência, não estamos dizendo que ele é uma ciência como a química é, como a física o é. E a sua maneira de pensar, a sua reflexão, seu questionamento, o situam no pórtico das filosofias, no campo das filosofias. E, naturalmente, em virtude de sua filosofia, nos indagar sobre nossa relação com a vida, com o cosmos, com o Criador, e nos explicar que a função de nossa estada aqui é o religamento com o Pai Celeste, é a volta consciente ao Grande Senhor, natural é que essa dimensão corresponda a uma área da filosofia que se chama religião. De modo que a doutrina espírita tem essas dimensões de questionar, de investigar e nos direcionar com essa investigação, com esses conhecimentos para o seio de Deus, e por isso ela corresponde às vistas da ciência, da filosofia e da religião. Reencarnação, um dos princípios básicos do Espiritismo. O que é exatamente? É fácil compreender? A alma que se encontra no mundo espiritual para voltar a reencarnar é uma alma errante, ela está na erraticidade. Ora, então, para qualquer espírito, qualquer alma que esteja na erraticidade, há a possibilidade de voltar a um novo corpo. Reencarnação é o movimento de voltar a entrar na carne, ou de entrar de novo na carne, ou o movimento de voltar à carne. E isso é possível muitas vezes? Isso é possível muitas vezes, é necessário, dentro das vistas do Espiritismo, para que nós possamos adquirir a sabedoria dos milênios, as virtudes dos milênios, pouco a pouco. Allan Kardec estabelece no seu livro O Céu e o Inferno que uma única existência é um tempo grandemente curto para que nós conquistemos todo o bem que nos falta e para que nós eliminemos todo o mal que nos sobra. De modo que, como somos espíritos milenários, não estamos na Terra pela primeira vez e certamente não estaremos pela última. É necessário que a gente volte como um menino, como estudante tem que voltar à escola. Por mais que ele tenha que chegar ao seu curso superior, seja ele qual for, ele não aprende tudo numa aula só, num dia só de escola. Ele volta cada dia para aprender lições novas que dão sequência ao seu aprendizado. No dia seguinte, ele volta com um novo uniforme, limpinho, cheiroso, porque o da véspera está sujo, suado, roto. Então, cada encarnação nossa na Terra corresponde a um dia de aula na grande escola terrestre. Ou, se quisermos, corresponde a um minicurso nessa grande academia terrestre. Nós voltamos para casa, trocamos de uniforme, voltamos, depois desse período, para encetar uma nova fase. Então, a ideia da reencarnação, ela é tranquila, ela é simples. Quando abrimos o Evangelho de Jesus, lemos o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 5, versículo 29, João estabelece assim, colocando as palavras de Jesus: aqueles que fizeram o bem renascerão, nascerão de novo, para a ressurreição da vida. E aqueles que fizeram o mal também renascerão para a ressurreição da condenação. Querendo dizer que nas reencarnações, nessas múltiplas existências, nós tanto somos felizes em virtude daquilo que já plantamos de felicidade no passado, como somos desditosos pelas desditas que espalhamos pelos caminhos. Por isso é que Jesus Cristo estabeleceu antes que a cada um será dado conforme suas obras. Logo, a ideia de reencarnação é uma ideia que não contempla injustiças. É graças a essa reencarnação, a ideia de nascer de novo, que nós entendemos que toda essa leva de criaturas que hoje faz mal à sociedade, que ludibria, os corruptos, os criminosos e que passam impunes através de mil artifícios pela terra, eles terão que voltar para devolver isto.
E aqueles que estão, apesar de todas as dificuldades, trabalhando pelo bem, elaborando o bem, eles também voltarão para dar sequência à sua evolução, mas em clima de harmonia interior, de paz interior. Então encontramos pela terra onde vivemos, todos estamos evoluindo, mas uns evoluindo com dor, com sofrimento, com tristeza, com agonia, e outros evoluindo com tranquilidade, nas lutas do cotidiano, mas uma família que os ama, uma sociedade que os respeita, sem que eles fiquem desempregados, sem que eles fiquem doentes, com essa gravidade que nós encontramos mundo afora. Então, quem fez o bem, dizia Jesus, volta para ver o bem que fez, para a ressurreição da vida. E quem fez o mal também volta para dar conta do mal que realizou. Mudando para outro assunto, dentro do espiritismo, mediunidade é um assunto que desperta todo tipo de comentário, todo mundo tem uma opinião para dar sobre mediunidade. No espiritismo, o que é mediunidade? Na doutrina espírita, a mediunidade é uma faculdade inerente à criatura humana de captarmos o mundo espiritual. Allan Kardec chega a dizer, em o livro dos médiuns, que toda criatura que sente, num grau qualquer, a interferência dos espíritos, por essa razão pode ser chamada de médium. Então temos aqueles indivíduos que numa reunião familiar, numa reunião de fim de ano, de Natal, de aniversário, e tem aquela percepção que vovó está aqui, que meu irmão está aqui, senti minha mãe por perto. É uma percepção de momento num dia de emoção familiar. Até aquelas que materializam espíritos. Isso não é uma fantasia? Não, não é uma fantasia. Pode até ser, mas se estamos falando de mediunidade, isso existe como mediunidade. Mas aquelas outras que materializam, que psicografam, através das quais os espíritos falam, também são médiuns. Então encontramos médiuns numa gama muito vasta, desde aqueles que sentem num grau muito singelo, esporadicamente, até aquelas criaturas que trabalham na mediunidade diuturnamente, com frequência, e que esses fenômenos têm uma certa capacidade de mostrar-se, têm uma certa intensidade, uma certa frequência, até esses. Então Allan Kardec estabelece numa definição genérica que todo aquele que sente num grau qualquer a interferência dos espíritos pode ser tido como médium. Então a mediunidade é uma faculdade de toda criatura humana. Não me interessa se o indivíduo é materialista, se ele é ateu, se ele é católico romano, se é evangélico, se é umbandista, se é quimbandista, se é do candomblé ou se é espiritista. É uma faculdade inerente ao ser humano. É por isso que encontramos na Igreja Romana os santos que faziam milagres. E o que eram os milagres, senão os fenômenos mediúnicos que eles conseguiam realizar? Santa Teresa d'Ávila, que levitava até a nave da igreja, até o teto, chamada doutora da igreja. Francisco, que realizou tantos fenômenos, tantos prodígios, inclusive recebeu as chagas do Cristo no seu próprio corpo, demonstrando uma mediunidade de efeitos físicos. Antônio de Pádua, que falava em Pádua num tempo em que não havia microfone, no século XIII, alto-falantes, e todas as montanhas em volta, todos os castelos, ouviam dentro de casa o sermão dele na igreja, como se fosse para chamar, para despertar. Então, esses são relatos da própria igreja. As meninas que viram Nossa Senhora de Fátima na Cova da Iria, em Portugal, isso é uma evidência, porque ninguém mais viu, só as 3 crianças. A jovenzinha que viu a Senhora de Lourdes, no noroeste da França, no departamento de Lourdes, Bernadette Soubirous, ninguém mais viu Nossa Senhora, só ela que contou, que narrou e todo mundo acreditou. Então era uma evidência. Logo, esse é um fenômeno mediúnico para o Espiritismo. Se para os nossos irmãos evangélicos é o dom do Espírito Santo, se para os irmãos romanos é o dom do Espírito Santo, o nome pouco importa. O que importa é que através dos indivíduos os espíritos se apresentam. Seja na reunião espírita, seja numa visão católica, seja numa visão evangélica. Bom, o tempo da entrevista está terminando e, lamentavelmente, não é possível tratar de todos os assuntos referentes ao Espiritismo, mas eu gostaria que você terminasse explicando exatamente o seguinte: por que o Espiritismo é chamado de Consolador Prometido? Pela sua proposta. Porque Jesus Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 14, que ele teria que voltar, mas rogaria ao Pai, para que o Pai nos enviasse um outro Consolador. Que ele disse que era o Espírito de verdade, que viria dizer o que ele não podia dizer naquele momento e viria recordar o que ele estava ensinando. Esse Espírito de verdade que ficaria conosco até o escoar dos tempos. Nós atribuímos
que esse Espírito de verdade, admitimos que esse Espírito de verdade seja essa natureza da doutrina espírita, essa essência da doutrina espírita, esse corpo de entidades superiores que trouxe para a Terra a doutrina imortal. E porque sua proposta é de fazer com que nós saiamos da ignorância para entender os conflitos que vivemos, para entender a dificuldade da Terra, para entender a virtude que nos dá felicidade, para entender as alegrias do mundo, para entender a dor e a morte, então é eminentemente uma proposta consoladora. Consoladora porque não nos traz apenas o lenço que enxuga a lágrima na hora da dor, mas que nos traz uma proposta para que a gente não precise chorar mais, que a gente não precise sofrer mais. Então o Espiritismo é para nós o consolador prometido por Jesus. Raul, muito obrigada por mais essa entrevista. Obrigado. Chegamos ao fim do programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz. De onde viemos? Quem somos? Segundo uma lenda queto, um grande reino da África, no início de tudo havia Orum, o espaço infinito. E lá vivia o Deus Supremo, Olorum. Certo dia, Olorum criou uma imensa massa d'água. E então nascia Oxalá, o primeiro orixá, o único capaz de dar vida às coisas sem vida. Olorum mandou Oxalá partir e criar o Aiê, o mundo. Mas como Oxalá não fez as oferendas necessárias para a viagem, teve problemas no caminho. Quem acabou criando o mundo foi Odudua, sua porção feminina. Para consolar Oxalá, o Deus Supremo lhe deu outra missão, a de criar os seres que habitariam o Aiê. Assim, Oxalá usou a água branca e a lama marrom para criar peixes azuis, árvores verdes e homens de todas as cores. E foram os homens que mais tarde criariam formas de adorar e representar deuses como Oxalá, Odudua, Olorum e tantos outros. Essas religiões têm origens africanas, mas se formaram do outro lado do Atlântico, no Brasil. Milhões de africanos foram forçados a cruzar o oceano e partir para uma nova vida no chamado Novo Mundo. Vinham nos chamados navios negreiros, que foram descritos assim pela poesia de Castro Alves. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. O tráfico de escravos distribuiu africanos dos mais diferentes grupos étnicos para diferentes países das Américas, inclusive o Brasil. Línguas, culturas, crenças espalhadas pela terra num fenômeno que passou a ser conhecido como a diáspora africana. Atuando para isso. Nós sempre nos conhecemos, apesar de nunca termos nos encontrado. E chega uma hora que a gente se encontra. Para mim isso é realidade. Para mim isso não é magia, entendeu? Para mim essa é a ação do invisível. A ação, né, desses ancestrais, dessas energias, né, atuando. Então, para mim não é magia, é uma realidade. Então, isso pesa um pouco sobre nós. E tem muita gente que é iniciado no candomblé e, em vez de desenvolver uma religiosidade, uma expressão de religiosidade, uma forma de espiritualidade, que está no mesmo plano de qualquer uma outra expressão religiosa, não é? Dá sempre essa conotação né, da coisa exótica, do mágico, do show, do folclore, e aí minimiza muito aquilo que nós temos. Foi através da religiosidade que essa experiência se unificou. Claro que eram muitas formas de adorar o divino, de celebrar o divino,
Mas essas diferentes formas, diferentes maneiras de celebrar o divino, elas foram preservadas de maneira muito forte. E além disso, essa preservação, ela trazia aquilo que era de mais importante para os africanos deserdados, que era a celebração do território. Então, a experiência religiosa, ela traz, sobretudo, uma imagem do território perdido que é concretizado no terreiro, que é de novo recolocado ali no solo que ele é obrigado a permanecer, como se fosse um pedaço do espaço nativo desse africano. Então, o terreiro, nas experiências religiosas, tem um papel importantíssimo de resgatar, de recuperar aquele território perdido, mesmo que através de uma nostalgia, mesmo que através de uma experiência de lamento e de perda. E é esse território, representado pelo círculo, que vai reaparecer em várias atividades, não só no terreiro, no caso da Umbanda, do Candomblé, do Voodoo, todas as experiências religiosas dos africanos na diáspora, mas também no espaço lúdico. Essa mesma roda reaparece na capoeira, reaparece, por exemplo, no jongo, reaparece no tambor de crioula, reaparece no samba. Então essa mágica do círculo que traz de volta a experiência com esse território perdido, ela tem um papel fundamental e o seu útero, o seu lugar de nascimento é dentro da experiência religiosa de resgate do divino. Então esse é um aspecto que é muito permanente em todas as experiências dos africanos, ou melhor, dos descendentes de africanos, por todos os espaços do planeta. A roda, o círculo, a gira, como nós conhecemos na Umbanda, reaparece o tempo todo como essa forma imaginária de recuperação do território perdido. E a religião tem um papel aí fundamental, é o motor para que se desenlace esse tipo de amarração com um passado que é irrecuperável. Pelo contrário, a religião recupera, mesmo que simbolicamente, esses cacos do passado que foi expropriado dos descendentes de africanos. A gente não tem, se a gente for em África, eu já tive a experiência de estar em Luanda e no Benin, ou Benin, como queiram. E você realmente sente, você vê, você consegue ver, não é? Alguma coisa em relação ao culto do jeje que você tem aqui, né? Ao culto do orixá, ao culto dos inquices, mas você não vê exatamente o candomblé como você vê no Brasil, na Bahia. Né? Você vê, né, a origem do que nós temos aqui. Mas esse jeito de cultuar orixá, de cultuar vodum, de cultuar inquice, e também juntando, né, as entidades dos caboclos, né, não só na Umbanda, no Candomblé de Angola também a gente cultua a ancestralidade indígena, isso é bem brasileiro e essa é uma construção nossa, não é? Agora, a gente buscou, né, dividir, né, entre nações exatamente para mostrar a predominância de determinada cultura africana que influenciou. Aí você vai ter, né, os candomblés de Angola, o Congo Angola, a predominância, né, das culturas bantus, congos, lunda, luba, chokwe, kioko, quincongos, quimbundos e tantos outros. Então você vê nos candomblés Congo Angola. Você vê a influência dos fons, né, que vieram do Daomé, do antigo Daomé, nos candomblés que nós chamamos jeje. E você vê a predominância, a influência iorubá, dos candomblé queto ou nagô, como queiram. Mas é uma recriação, uma reconstrução nossa. No fim do século XVIII, de cada 10 habitantes da cidade de Salvador, 6 eram negros. E desses 6, a metade, ou seja, 3, tinham vindo da atual Nigéria. Eram os iorubás, aqui chamados de nagôs. Apesar da religiosidade africana existir no nosso país desde a chegada do primeiro escravo, somente no século XIX que as religiões afro se organizaram de forma sistemática. Um marco desse movimento foi a abertura de terreiros, como a Casa Branca do Engenho Velho, o mais antigo da cidade de Salvador. O acontecimento realmente mais impressionante se dá a partir da década de 1830,
que é quando o Império de Ioió, que era o estado iorubá mais desenvolvido, mais poderoso, ele sofre um ataque muito forte dos fundamentalistas islâmicos pelo norte. A capital, Oió-Ilê, é devastada, há uma migração para o sul, eles fundam uma nova capital, reestruturam o império em um território mais perto do litoral. E como já existia uma comunidade Nagô-Iorubá muito importante aqui na Bahia, eles mandam pessoas do primeiro escalão do Império de Ioió para reorganizar também a comunidade aqui na Bahia. Então, ou seja, nós temos ao mesmo tempo uma reestruturação do país Iorubá lá e ao mesmo tempo aqui na Bahia também fazendo parte dessa reestruturação. É aí nesse momento que chega Ianassô, que é considerada a fundadora da Casa Branca. O nome da Casa Branca é Ilê Axé Ianassô Oká. Então ela chega com a tarefa de reestruturar aquele conjunto de cultos dispersos que estavam ali na Barroquinha. É nesse momento aí que se dá a criação, a organização do xirê de todos os orixás do país Iorubá, não é? Com a criação de uma ordem de entrada, com uma ordem no círculo de dança sagrada e também a organização da sociedade civil aqui, com a distribuição de cargos. Isso tudo se dá na Barroquinha, ou seja, é o candomblé da Barroquinha que cria essa estrutura que nós conhecemos hoje como sendo a estrutura do grande candomblé da Bahia. E chegavam aqui reis, rainhas, princesas, e eles traziam suas religiões, seus símbolos, suas divindades, seus mitos. E tudo isso ficou tão forte, e não posso negar, eu sou de tradição iorubana, Nagô, Queto, mas existe muito fortemente no Brasil uma presença de Angola, uma presença do Jeje, e segundo os lugares de onde vieram as pessoas que implantaram a religiosidade africana aqui, nós chamamos de nações. Então, nós temos a nação Iorubá, que é Nagô, Queto, temos a nação Jeje, temos a nação Angola. E é um erro, é um equívoco, quando se fala em Bahia e só se fala no Iorubá, porque existe uma iorubanização de Salvador e da Bahia. É um erro, porque o povo que veio, né, os iorubás, chegaram depois, quer dizer, e antes. Quando chegaram aqui, não tinha negro na Bahia? Claro que tinha. O recôncavo está aí para nos dizer, não é? A zona rural está aí para nos dizer. Você encontra tantos sinais da presença banto, muita coisa que é banto, talvez hoje a gente nem identifique enquanto banto. Já é brasileirismo, já está misturado. Porque o povo banto chegou desde o início, não é? Os portugueses nos colonizaram. Também eles chegaram primeiro na Foz do Congo. E ainda que os negros, os africanos escravizados, saíssem lá do porto, lá de Daomé, mas eles eram tirados em grande massa daquela região, o que era o antigo Reino do Congo, que incluía também o que é hoje o país Angola. Então, essa leva de negros ia para lá, de lá vinha para cá. Então, desde o início do tráfico de africanos até o final, entraram negros bantos no Brasil. E aí, eles forjaram, juntamente com indígenas, com portugueses, forjaram essa nossa cultura, né? E essa formação do povo brasileiro. Hoje em dia a gente vê dentro de casas de candomblés de origem iorubá, com voduns, que são divindades fões, povos com algumas semelhanças e adquirindo alguns elementos da tradição banto, como o culto ao caboclo. Então, assim, eu acho que nós somos, originalmente, tradição religiosa afro-brasileira. Nós temos uma matriz africana, mas não somos africanos. Eu acho que o grande
valor desse sincretismo é resgatar isso tudo hoje em dia. O sincretismo do Brasil, essa mistura, que é essa salada brasileira, que eu acho que isso é super importante. Eu acho que a gente cada dia mais está conhecendo um pouco mais a África, mas eu acho que a gente também tem que estar conhecendo um pouco os nossos valores brasileiros. O que formou esse povo, que é o negro, é o índio, né, os vários povos africanos, uma coisa que eu gosto muito, quando se fala e que pouco se percebe de um trabalho de Ney Lopes, o que é você ser brasileiro puramente. Você fala moleque, bunda e por aí vai, cochicho, zanga, são palavras de origem banto que nós falamos comumente. Isso é sincretismo, entendeu? Então eu acho que a gente tem que estar valorizando cada vez mais essa identidade brasileira. E essa religiosidade dos bantos tem também um aspecto que é profundamente importante enfatizar, porque ela deriva muito também do contato dos povos bantus de Angola, Congo, Moçambique, com os primitivos habitantes da terra, né? Pelo fato de serem preferencialmente os escravos rurais, esses provenientes do território banto da África, né? Eram prioritariamente escravos rurais. Então, essa ruralidade fez com que essa vertente, esse contingente de africanos, fosse o que mais contato teve com os primitivos habitantes da terra, com os indígenas. Certamente trocaram experiência no campo das plantas, no campo da medicina empírica, mas efetivamente importante, que é a medicina tradicional dos vegetais, etc. E até no campo religioso mesmo. Então, eu não me pejo em afirmar que o segmento banto, dentre as matrizes que formaram a africanidade no Brasil, independente da importância dos outros segmentos, o segmento banto, a matriz banta, foi a matriz mais profundamente influente na africanidade no Brasil. A trajetória das religiões afro-brasileiras é uma lição de fé, dignidade e resistência. A filosofia banto nos ensina que nós somos como o sol. Todo ser humano nasce a cada dia, se expande como o sol, cai no horizonte para tornar a renascer. E a gente está no mundo para brilhar, para ser feliz. A gente não nasceu para ser infeliz, a gente nasceu para ser feliz. E cada um que pegue o seu raio de sol e brilhe o mais intensamente que possa brilhar, porque todo ser humano nasce com seu raio de sol. Não deixe perder nunca aquele raio de sol que lhe foi dado. Brilhe, brilhe intensamente e seja no mundo sempre.
algumas semanas nós temos enfrentado uma situação que 2 ou 3 pessoas sempre estão indo lá converter as entidades. Né? Então está indo lá com o discurso de tentar fazer as entidades reconhecer Jesus e blá blá blá, aquele processo de conversão. Né? Quem diria que a pessoa ia lá tentar converter um baiano, né? Um preto velho, né? Tá? É comum, toda semana tem uma ocasião. Converter o médium é natural, né? Agora as entidades é demais. Agora, converter a própria entidade, como se não conhecesse Jesus, né? Que lembrando bem, Jesus também nós podemos falar que ele foi umbandista. Só que ninguém tem coragem de falar isso. Umbandista por quê? Tem algum conhecimento da vida de Jesus? E ele foi o maior umbandista. Porque na Umbanda se recebe o doutor, se recebe o pobre, se recebe o mendigo, se recebe a prostituta, recebe o cachaceiro. E nós temos que ter amor. O drogado, aliás, a tarefa da Umbanda é limpeza. É ajudar essas criaturas para que se limpe. Deixa eu voltar a falar do... O que eu te dizia é o seguinte, que... Vocês estão na... Captura aí. Vocês estão na tomada ali. Ah, bateria, tá. Vamos começar. Ali na rua Turiaçu, ali, uma travessinha. Você quer mais água antes de começar? Não, tem aqui, obrigado. Se a oportunidade de estar aqui, o senhor recebendo a gente. Um prazer imenso, meu irmão. Muito bem recomendado. Tanto que essa casa sempre uma casinha humilde, mas uma casinha... Então tem muita coisa para isso passar, com certeza, para as pessoas que... Então, eu espero... É vivendo e aprendendo. Aprendendo muito. Vocês vão absorvendo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, se vocês tenham entendido alguma coisa. Mas alguém induzir o público que está assistindo televisão de que se ele está com câncer, ele vai chegar lá e vai curar o câncer dele, é estelionato, é charlatanismo. Então, ela está presente em todas as religiões, o charlatanismo. A questão é como é que a religião lida com o erro, como é que a televisão lida com o desvio de conduta, como é que a televisão lida, enfim, com a falibilidade humana, que é da condição humana. No caso das religiões minoritárias, em qualquer parte do mundo é assim. Vale lembrar que o catolicismo no Oriente Médio é chamado de seita. Em qualquer situação em que uma determinada religião é minoritária, e no caso das religiões afro-brasileiras, além de ser considerada minoritária, ela é historicamente objeto de estigmas, de preconceito, de discriminação, a repercussão social do erro no sacerdócio é exponencialmente maior do que a repercussão de um sacerdote vinculado a uma religião dominante. Então, a resposta, portanto, e talvez o nível de controle e de punição que as religiões minoritárias têm que ter em relação ao erro deve ser maior do que o das religiões dominantes.
sei também que me conheces. Sou a fuga para alguns, a coragem para outros. Sou o tambor que ecoa nos terreiros, trazendo o som da selva e das senzalas. Sou o cântico que chama ao convívio os seres de outros planetas. Sou a senzala do preto velho, a alcará do bugre, a cerimônia do pajé, a encruzilhada do Exu, o jardim da Ibejada, o nirvana do hindu e o céu dos orixás. Sou o café amargo e o cachimbo do preto velho, o charuto do caboclo e do Exu, o cigarro da pomba-gira e o doce do Ideji. Sou a gargalhada da rainha, o requebro da cigana, a seriedade do rei das 7 encruzilhadas. Sou o sorriso e a meiguice de Maria Conga e de Cambinda, a traquinada de Mariazinha da Praia e a sabedoria de Jurema. Sou o fluido que se desprende das mãos dos médiuns, levando a saúde e a paz. Sou o isolamento dos orientais, onde a manta se mistura ao perfume suave do incenso. Sou o templo dos sinceros e o teatro dos atores. Sou livre, não tenho papas, sou determinada e forte. Minhas forças, elas estão nos homens que sofrem e que clamam por piedade, por amor, por caridade. Minhas forças estão nas entidades espirituais que me utilizam para o seu crescimento. Estão nos elementos, na água, na terra, no fogo e no ar, na pemba, na tuia, no mandala dos pontos riscados. Estão finalmente na tua crença, na tua fé, que é o elemento mais importante na minha alquimia. Minhas forças estão em ti, no teu interior, lá no fundo, na última partícula da tua mente, onde te ligas ao Criador. Quem sou eu? Sou a humildade, mas cresço quando combatida. Sou a prece, a magia, o ensinamento milenar. Sou cultura. Sou o mistério, o segredo. Sou o amor e a esperança. Sou a cura. Sou de ti. Sou de Deus. Sou Umbanda. Só isso. Sou Umbanda.